Coragem para viver. Encorajamento em dias difíceis nas cartas do apóstolo Paulo, escritas na prisão. Filipenses capítulo 2, versículo 16 ao 18. Marcas dos heróis da fé. Você sabe quais são as marcas que um discípulo ou alguém que faz a diferença dos grandes homens de Deus e mulheres de Deus na história bíblica, também como na nossa história? Você pode perceber algumas delas sendo mencionadas pelo apóstolo Paulo quando se refere à sua própria vida. É interessante você perceber que nestes versículos percebemos algumas delas. A primeira delas é que os heróis da fé, eles vivem com um fim em mente, o dia da prestação de contas diante de Deus. Martinho Lutero, certa vez, disse que na sua agenda existiam 2 dias, o hoje e aquele dia, o dia da prestação de contas. Você percebe isso no versículo 16, quando nós lemos: assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. No dia de Cristo, eu me orgulharei. É extraordinário você perceber no relato do apóstolo Paulo que ele tinha em mente tudo o que ele fazia o dia da prestação de conta, o dia do seu encontro com Cristo. Talvez você pode organizar a sua agenda também do jeito que Lutero organizava. Pense no hoje, pense no seu dia a dia, mas também lembre-se e faça todas as coisas pensando também no dia da prestação de conta. Os heróis da fé também têm marcas, como nós lemos no versículo 16. Os grandes homens e os heróis da fé não desperdiçavam o seu tempo, dedicavam muito esforços às coisas eternas. É isso que você percebe na parte B do versículo que diz: eu me orgulharei de não ter corrido e não ter me esforçado inutilmente. É interessante ver esta expressão que o apóstolo Paulo estava com a mentalidade de ter um esforço que valesse a pena, de não investir tempo naquelas coisas que não fossem úteis, ou importantes, ou eternas. A pergunta que eu quero fazer para você: se você pudesse resumir os seus últimos dias, você está investindo nas coisas eternas? Você tem tomado decisões de verdade por aquilo que vale a pena? O apóstolo Paulo está dizendo: eu não quero perder o meu tempo, eu quero me dedicar naquilo que está trazendo frutos, naquilo que está gerando transformação. Os grandes homens, os heróis da fé, eles viviam pautados pelas coisas que são eternas. Você percebe, a terceira marca dos heróis da fé é que eles ofereciam as suas vidas a Deus como uma oferta agradável, ou seja, eles tinham a clareza de que a vida não lhes pertencia, que a sua vida tinha sido entregue diante de Deus. Os heróis da fé, eles não prestavam culto. Os heróis da fé eram o próprio culto. Os heróis da fé, eles não ofertavam apenas, mas eles eram a própria oferta. É assim que nós lemos no versículo 17, quando diz: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, eu estou alegre e me regozijo com todos vocês. Ele está dizendo: eu estou sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém de Deus. É como se ele dissesse: aquelas ofertas que são entregues no santuário do Senhor, eu sou como esta oferta, eu estou derramando a minha vida. É como se o apóstolo Paulo dissesse: a minha prisão, os meus sofrimentos, a minha história e o que eu estou vivendo por causa de Cristo, eu estou oferecendo como uma oferta diante de Deus. Eu sou esta oferta. Que coisa extraordinária. Eu me surpreendo quando leio as biografias de homens extraordinários, de mulheres que marcaram a história, como eles tinham o senso de que a vida não lhes pertencia, de que eles estavam se doando, não para pessoas em si mesmo, mas tudo o faziam para a glória de Deus. Em quarto e último lugar, os heróis da fé se alegravam no meio das dificuldades, ou seja, eles tinham uma capacidade incrível de manifestar alegria independentemente das circunstâncias. É isto que nós lemos no versículo 18, quando o apóstolo Paulo escreve dizendo: estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo.
Uau, que coisa interessante. Às vezes eu começo a imaginar que se alguém tivesse uma prisão por algo injusto, como era o apóstolo Paulo, privado da sua liberdade, eu começo a imaginar que ele teria tudo para viver lamentando, murmurando, se queixando e considerando a vida, oh Deus, injusto. Mas não é a postura emocional perante a vida, perante as situações que o apóstolo Paulo tem. Pelo contrário, ele está dizendo: eu quero que vocês se alegrem, assim como eu estou me alegrando, assim como eu me regozijo diante do que Deus está fazendo. Não perca a oportunidade de você se avaliar e se perceber. Você também pode ser um herói da fé, porque você também pode viver com o fim em mente. Você também pode planejar o seu dia, também com a possibilidade de que um dia você vai dar contas a Deus. Você também pode viver não desperdiçando o seu tempo, oferecendo a sua vida e celebrando tudo aquilo que está fazendo. Podemos orar? Amado Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por este dia. Ensina-nos, ó Pai, a viver como os grandes homens de Deus e as mulheres de Deus na história viveram. Queremos, ó Pai, experimentar o que é viver para o Senhor. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí.